A paz do Senhor, meus queridos irmãos, é uma satisfação muito grande estar com vocês em mais uma lição. Eu sou o evangelista Fernando Rodrigues e nessa abordagem nós estaremos falando sobre a lição número 6. Essa lição ela tem o título O Filho é igual com o Pai. Aqui somos da Assembleia de Deus, Ministério Belém de Presidente Prudente. Nosso pastor presidente é o pastor Samuel Padilha de Siqueira. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor novamente e seguimos aquilo que é o nosso intuito da lição. Como eu disse para os irmãos, a lição que vai ser abordada hoje, ela tem um título bem sutil. Você já percebeu o título que essa lição traz? O filho é igual com o pai. Não está falando igual o pai, ele é com o pai. Você já parou para pensar nesse título? O porquê que está posto o título dessa lição? Então, isso é um dos objetos de estudo da lição e nós vamos discorrer aqui alguns tópicos. O texto áureo dessa lição está em Hebreus capítulo 1, versículo 8, que diz: Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Esse é o trono de Jesus. A verdade prática está embasada em o termo teológico Filho de Deus é título, sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Então, nós temos aqui uma lição que ela vai abordar aquilo que a revista já vem trazendo bem patente, heresias que estão incutidas na sociedade moderna, contemporânea, pós-moderna, onde que tem uma palavra-chave que está relacionada à unidade. Por isso que o Filho é igual com o Pai. Irmãos queridos, paz do Senhor Jesus, que alegria poder estar de volta aqui no canal AD Prudente Oficial. Esse que é o ambiente virtual de aprendizado de subsídios da EBD, aqui no campo de Presidente Prudente. Eu expresso aqui a minha gratidão ao nosso presidente, pastor Samuel Padilha, ao nosso companheiro, evangelista Fernando, que nos antecederam, que o Senhor o abençoe, a fim de que juntos possamos contribuir de alguma forma com a palavra de Deus. Pois bem, hoje nós temos uma outra lição de cunho cristológico. Me recordo que em outras lições fizemos menção de que temos uma série de lições dentro desse primeiro trimestre de 2025 que falarão no arcabouço cristológico, isto é, evidenciarão a figura de Cristo Jesus. Essa, por exemplo, é uma dessas lições que evocam, que evidenciam, que ilustram a pessoa do Cristo enquanto Deus. A propósito, o título, como já foi mencionado, o Filho é igual com o Pai. Bem, mas para além das observações que já foram feitas, quer em texto áureo, verdade prática, leitura bíblica em classe, eu convido você a perceber, nesse primeiro momento, a doutrina bíblica da relação entre Deus, Pai, e o Filho unigênito. Isto apresentado no tópico inicial, que fala sobre a doutrina bíblica da relação do Filho com o Pai. Em princípio, nós temos a ideia de filho, né? O autor, pastor Ezequiel Soares, com muita esperteza, com muito cuidado, com muita experiência, né? Ele faz uma apresentação extremamente necessária de conceitos que estão vinculados ao contexto judaico, o que é extremamente importante de ser considerado, especialmente quando pensado dentro do Evangelho conforme registra Mateus, que dirige o seu escrito a judeus. Notem vocês que essas apresentações, os conceitos ora ditos e apresentados pelo pastor Ezequias, têm por finalidade, num primeiro momento, expressar quais eram os pensamentos dentro da cultura judaica, né? E dentro dela, igualdade havia dentro do pensamento judaico entre filho e pai. Há textos, não só o de Mateus 23, como do Salmo 8, verso 4, que conseguem, dentre outros, deflagrar
essa ideia. Agora, num segundo momento, para ser mais específico, veja que o autor fala no arcabouço, que é pensarmos doutrina bíblica dessa relação pai-filho, o significado teológico. Então, se no primeiro momento eu tenho um ponto de vista, digamos, social, de conceito de sociedade judaica e de citações bíblicas, quer vetero ou neotestamentárias, que sustentam ipsis literis essa relação do pai e do filho, ou do filho com o pai, no segundo momento eu tenho uma afirmação de cunho teológico. E do ponto de vista teológico, a primeira afirmação feita pelo pastor Ezequias é que nós precisamos entender que esse conceito indica igualdade de natureza, ou seja, a mesma substância. É o que acontece com Cristo. Isto é, não compreender o Cristo como Deus é um erro crasso. Qualquer doutrina, me permita colocar essa expressão doutrina entre aspas, qualquer segmento, qualquer confessionalidade que não compreenda o Cristo como Deus, ela é uma heresia, e uma heresia daquelas mais ferozes possíveis, ou mais nocivas, porque Cristo é Deus. Existem textos elementares que sustentam essa ideia. Isso não é uma invenção, não é fruto do imaginário humano, não é uma percepção ou conceito criado do neopentecostalismo, do pentecostalismo, do contexto tradicional, das igrejas históricas, do romanismo, nada disso. Isso é um conceito bíblico, é uma sustentação que perpassa gerações, séculos e milênios. Portanto, o significado teológico se ampara em textos ora lidos na nossa revista, mas que reforçam a ideia de que, evidentemente, o Cristo é o Pai, como João, verso 42, capítulo 8, como o próprio Evangelho conforme João, capítulo 16, verso 28, capítulo 5, verso 17, deflagram essa ideia. Dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus, conforme diz o verso 18 do capítulo 5 de João. Esses textos, entre outros, como o verso 17 desse mesmo capítulo, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, são declarações que, em algum momento, dentre outras, equivalem à figura do Filho em pé de igualdade com o Pai. Essa distinção ela acontece porque dentro da Santíssima Trindade, como já estudado em outros assuntos, não só nesse trimestre, mas em outros temas trimestrais, os senhores se recordam que essa distinção é necessária para que cada qual se defina em seu papel. A razão de ter Pai, Filho, Espírito Santo, uma espécie de primeiro, segundo e terceiro, é porque o vernáculo da língua portuguesa não permite que a gente coloque os três no mesmo lugar. Assim é o nosso idioma, assim é a distribuição do arcabouço português. Nós não conseguimos colocar Pai, Filho e Espírito Santo sem seguir uma sequência lógica como essa. Mas isso não significa que o Espírito é menor que o Filho, consequentemente, menor que o Pai. Nós estamos falando de um único Deus que se manifesta de uma maneira triuna, enquanto Pai, enquanto Filho, enquanto Espírito Santo, mas absolutamente em pé de igualdade, uma vez que é um único Deus. Não somos politeístas, né? Mas cremos na existência de um único Deus, quer representado pelo Pai, pelo Filho ou pelo Espírito Santo. Por fim, o terceiro assunto, ainda dentro do tópico 1, fala sobre o Filho que é Deus. Filho de Deus é uma expressão bíblica para se referir à relação única do Filho unigênito do Pai e com o Pai, única e exclusivamente por isso. Se lermos o Salmo 45, versos 6 e 7, por exemplo, verificaremos algo relacionado a Hebreus, capítulo 1, verso 8, de um Deus que tem trono, que subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade, cetro de reino, e que isso é reforçado no Salmo 45. É importante, diz o autor, prestar melhor atenção em passagens conhecidas. O teu trono, ó Deus, é eterno, perpétuo, cetro do teu reino é um cetro de equidade, tu amas a justiça, aborreces a impiedade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu, diz o texto, com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Que história é essa de um Deus do verso 7 estar ungido o Deus do versículo 6? Obviamente que isso seria uma contradição, seria um erro fatal, mas na realidade a explicação é dada pelo próprio autor, e isso tem intrigado alguns rabinos desde a antiguidade. A Epístola aos Hebreus traz a explicação e revela que Deus, nessa passagem, é uma referência a Jesus. A explicação está em Hebreus capítulo 1, verso 8.
trata-se do relacionamento entre o Pai, o Filho, e que a unidade de Deus é plural. Queridos, por mais complexo, espinhoso, delicado, difícil que seja determinadas compreensões como essa, e eu reconheço, porque esses temas, esses assuntos são assuntos teológicos que exigem a nossa intelectualidade para conseguir armazenar, entender e internalizar esse tipo de conteúdo. Não é uma tarefa tão simples, mas eu e você precisamos estar convictos de que Jesus é Deus. E a Bíblia consegue nos dar esse know-how, apresentar referências que sustentam, que subsidiam, que reforçam, que chancelam, que endossam essa verdade. Por exemplo, textos que são citados num contexto veterotestamentário são interpretados agora no Novo Testamento e deixando claro que, como esse que citei, aquela passagem se referia à pessoa do Cristo em pé de igualdade com o Pai, a saber, o nosso Deus. Passaremos agora, irmãos, para o tópico número 2. Esse tópico ele tem o título do seu item, a heresia do subordinacionismo. O que é essa heresia? Bom, antes de entrar nela, é entender quem que foi os seus precursores dessa heresia. E aqui o subitem 1, ele diz Orígenes. O subordinacionismo, ele advém de uma doutrina que declara que o Filho de Deus, Jesus, é subordinado, ou seja, ele está abaixo de Deus. Nós já vimos em lições passadas que isso é uma heresia e uma inverdade. Por quê? Porque Jesus é Deus como o Pai, e sendo Deus como o Pai, ele tem as mesmas critérios, atribuições e atributos, como estudamos aí na lição número 5. Mas quem nos fala aí essa questão dessa heresia? Nós temos aqui que o comentarista traz que os monarquistas dinâmicos, né, e os adocionistas e os arianistas são os principais representantes dessa heresia. E se você revisitar as lições passadas, você retomar lições passadas, os docetismos que estavam lá na lição 3, juntos com os gnósticos, eles surgem logo ali depois daqueles que são os judaizantes da lição 2. E também os arianistas que estavam aqui na lição 5. Então, há um movimento de retomada daquilo que nós já estudamos. Bom, quem é o precursor dessas heresias que nós acabamos de dizer? Um deles, um expoente, é Orígenes. Orígenes, ele viveu ali na época da Igreja Primitiva, de 185 a 254 d.C., várias obras teóricas e ditas teológicas, onde que ele colocou várias sutilezas, para não dizer heresias. No entanto, ele é controverso nas suas obras e recebe várias críticas. E por isso que nós estamos estudando, especialmente em relação às suas ideias de pré-existência das almas e da possibilidade de salvação universal. Segundo os seus críticos, né, nós temos aí, parece que a trindade é defendida por ele, era subordinacionista, ou seja, o Filho era subordinado ao Pai, e o Espírito Santo subordinado ao Filho. Havia uma escala hierárquica dentro da Trindade. E nós já vimos em lições passadas que isso é um grande erro e uma grande mentira. Como que a gente estuda isso? Lá no ponto subitem 2, aonde que está? No período pré-niceno, o subordinacionismo foi nos séculos 2 e 3, uma tentativa equivocada de tentar preservar o monoteísmo.
esses teóricos que idealizaram essa exegese, ou seja, uma leitura e uma interpretação errônea dos escritos bíblicos, eles trazem que para preservar a ideia de um Deus único, nós temos um Deus aonde que o Filho e o Espírito Santo são deuses menores, ou seja, em um efeito de subordinação, de cascata, nós temos aí o Filho sendo subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. Olha só, Cristo, como Filho de Deus, era inferior ao Pai, segundo aquilo que Orígenes nos trazia aqui. Declarava a sua inferioridade e isso ele fazia com base numa exegese ruim e numa interpretação fora do contexto de algumas passagens do Evangelho. Visto, irmãos, que nós temos aqui, quando vamos fazer uma boa exegese, que olhar a história, olhar o texto, os originais e cruzar as referências dentro da luz da palavra de Deus. É visto que quando essas heresias são introduzidas, muitas vezes são distorções humanas para que coloque alguma teoria humana dentro da palavra. Então não é uma exegese, mas sim uma exegese. Pois bem, queridos, cá estamos de volta para tecer considerações do tópico 3 e assim finalizarmos a apresentação da aula de hoje. É um prazer, repito, reitero, ter você por aqui. Tópico 3, pastor Ezequias Soares fala sobre como o subordinacionismo se apresenta hoje. Como que a pessoa se coloca, de maneira subordinada a determinados conceitos, a determinados segmentos, a determinadas compreensões a respeito do Cristo que são bizarras, que se não fossem trágicas, seriam no mínimo cômicas, não é? Primeiro, fala sobre o contexto islâmico. Nessa compreensão, para aqui resumir no frigir dos ovos, o islamismo não considera Jesus como filho de Deus. A propósito, eles o entendem como um profeta, mas colocam Maomé acima de sua divindade. Além disso, o Alcorão, que é o livro que conceitua os preceitos de todos os muçulmanos, vejamos que estes são aqui apresentados ou colocados que todo sujeito que diz que Jesus é o Filho de Deus blasfema. Olha que absurdo! Lamentamos dizer que até mesmo Satanás e os demônios reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Marcos capítulo 5, verso 7 diz isso. Até Satanás, o adversário da igreja, consolida a ideia de que Cristo é o Filho de Deus. Mas, lamentavelmente, existem segmentos, compreensões que negam a figura divinal do Cristo. Finalmente, o item 2 do tópico 3 fala sobre o movimento das Testemunhas de Jeová. Este movimento confessa publicamente que crê na existência de vários deuses, o que é um problema sério. Porque se eu acredito na existência de vários deuses, por mais que eu não professe, eu logo conceituo um conceito, perdoe a redundância, mas de um politeísmo, de que existem vários deuses e, portanto, esses deuses, sejam com D minúsculo ou não, existem. E se existem e têm esse rótulo, é algo extremamente nocivo e antibíblico. De maneira que esse movimento que me referi, as Testemunhas de Jeová, acreditam, por exemplo, no Deus Todo-Poderoso, a saber, Jeová. Depois, num Deus poderoso, não todo, que seria o Cristo. E em seguida, deuses menores, incluindo bons e maus. Isso é absolutamente contraditório. Com muito respeito a você que se simpatiza com essa doutrina e que, de repente, por alguma razão, assiste essa programação, com muito respeito à sua fé, a forma como você lê, interpreta, averigua e extrai textos bíblicos, mas eu suponho que a sua exegese esteja equivocada. O texto bíblico, ele evidentemente declara que Cristo é Deus. A propósito, uma das indagações que mais incomoda os seguidores das Testemunhas de Jeová é: Jesus Cristo é uma divindade falsa
ou verdadeira? É uma indagação proposta a propósito pelo pastor Ezequias Soares. E aí ele mesmo dá as condições de alternativa. Se a resposta for positiva, estes são obrigados a reconhecer a divindade de Jesus e a Trindade. Em contrapartida, se a resposta for negativa, eles admitem que são seguidores de um Deus falso. Bem, fica essa indagação, reflexão, mas aos meus irmãos, a consciência plena, absoluta, de que você não ofende a Deus quando adora o Cristo. Isso também não acontece quando se dirige ao Espírito Santo. A Trindade existe, embora a expressão literal não esteja na Bíblia, a sua evidência é percebida de Gênesis a Apocalipse. Queridos irmãos, chegamos à conclusão. E aí, o que você aprendeu nessa lição? É interessante aqui na conclusão sistematizar não só aquilo que foi discutido durante a lição, mas sim também olhar a sequência didática que foi prevista no discorrer dessas 6 lições. Aqui nessa 6ª lição, ele traz o termo filho em relação a Jesus, tem sido um assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. O assunto é recorrente, mas ele não deixa de ser importante. Pelo contrário, este assunto muitas vezes é fruto daquilo que pode gerar uma heresia. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito. E não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Como o próprio Jesus disse, Ele e o Pai são um. E nós acreditamos, conforme o nosso credo da Assembleia de Deus, na Trindade triuna de mesma substância, onde Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo habita entre nós. Muito obrigado e até breve.